Começando o Mais E Aí Me Conta. A cada momento na nossa vida acontecem movimentos positivos e negativos. E é a gente que escolhe para qual vai dar mais atenção. Será mesmo, seu? Eu acredito que sim, Andréia. Mas na maioria das vezes eu acho que a gente acaba sempre focando no negativo. Olha, e é esse o nosso assunto de hoje. Vamos saber isso e muito mais com uma convidada mega especial aqui, que é astróloga. Vamos apresentar já ela? Com certeza, vamos apresentar essa convidada mega especial que vai nos ajudar a entender isso, né, É Andréia? isso aí, Vanessa Fontoura. Muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Muito feliz de estar aqui com vocês, conversando com vocês. Eu sou astróloga, então, e muito diferente do que muitas pessoas pensam, a astrologia a gente não fala só de horóscopo, né? Na astrologia a gente cuida dos movimentos do céu, a gente compreende esses símbolos e de que maneira eles estão fazendo, então, um efeito nas nossas vidas, de forma individual e coletiva. Então, quando a gente está falando aí dos movimentos, eu estou falando desses movimentos no céu que refletem aqui na gente. E de que maneira realmente a gente observa eles usando o lado positivo dessa energia ou o lado negativo. Vocês não acham que muitas vezes isso acontece? Da gente dar uma atenção enorme para aquilo que dá errado? Ou até para uma área da vida da gente. Às vezes a gente está muito interessado num relacionamento. O relacionamento não está dando certo. Mas a vida profissional está voando. E a pessoa quer dar atenção porque que não está dando certo. E talvez se a gente conseguisse focar naquilo que está funcionando, todo o resto pudesse evoluir junto, né? Olha que assunto, Sil. Ai, eu adorei esse assunto, Andréia. Nossa, eu adorei também. Quero saber tudo, mas antes a gente tem a cartinha. Antes vamos falar de algo bem positivo, né? Positivo, bom. Antes já vamos começar falando de algo positivo dos nossos queridos patrocinadores. E vamos focar no quê? No lado positivo. Vamos focar nos maravilhosos que a gente já tem. Quem sabe assim vem o quê? Mais patrocínio. Agora eu vou começar a pensar só nas coisas boas, né? LWT Ast, há mais de 3 anos no mercado financeiro. Além de estruturar crédito aos clientes, presta diversos serviços, desde padronização de cadastro para bancos até a estruturação e reorganização financeira para os clientes. B8B Bank chegou em 2025 ao Brasil o banco digital do seu jeito, que vai facilitar a vida dos brasileiros, sendo ágil, fácil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses enxerga o mundo com sofisticação. Andréia, eu achei que tu tinha pegado o meu. Olha aqui. Olha este modelo. Todos são teus, Sil. Todos são meus, né? Mas é que tu já tem uma coleção, né, Andréia? Olha só essa belezura. E a nossa convidada. Olha, foque na nossa convidada, que é a nossa convidada. Eu já tenho o meu que eu amei, Sil. Maravilhoso, maravilhoso. Óculos com proteção, gente, que é super importante. Design maravilhoso. Lindíssimos, ó. Acessa lá, glasses.silmoreira no Instagram e confira a nossa coleção. Maravilhosos. Agora, então, vamos dar aí o start. É isso tudo. Nossa, é muita coisa. A Vanessa já começa assim, ó. E a gente vai fazendo, vai criando assim, ó. Ela já chegou, largou o negócio assim na minha cabeça. Era só se apresentar e aí já entrou no assunto. Maravilhosa, maravilhosa. E faz a gente pensar, né, sobre tantas coisas que estão no nosso campo energético aí, e às vezes a gente não se dá conta. Hoje, antes de vir para cá, é claro que eu olhei como é que estava o céu do dia do nosso programa às 19 horas. E eu faço isso em muitas coisas na minha vida, tá? Que eu tenho que decidir, que eu tenho que resolver. Eu escolho lá o melhor horário, o melhor dia, dou uma olhada naquele mapa do céu. Então, hoje a gente está com uma noite linda, com um ascendente em Leão, com a Lua em Libra, Júpiter no meio do céu, que é prosperidade. Um momento perfeito para esse nosso programa. Mas eu poderia olhar também de uma forma negativa esse mesmo céu, porque a todo momento eu vou ter alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos. Mas trazer essa energia para cá, olhando esse lado positivo, é muito melhor para nós. Faz com que esse nosso momento flua de uma maneira muito melhor. Então, se a gente traz que, para mim, o céu é um reflexo da Terra e é o contrário, só que nós
astrólogos um pouco loucos, assim, a gente acha mais fácil entender o mundo de um outro jeito, né? Mas a gente traz esse reflexo para a Terra, é isso. Então, se a gente analisar, e eu penso muito sobre isso, assim, se nós analisarmos o que as pessoas assistem, o que prende as pessoas, eu uso a minha rede social. E é bem difícil eu sempre me manter dentro do meu propósito, porque seria bem fácil eu ter muitos likes, muitos seguidores. Se eu quisesse falar, colocar esses movimentos no céu com as tragédias, né? Porque as pessoas gostam de assistir tragédia. E aí isso prende a atenção das pessoas. Eu não sei se vocês sentem isso, assim. Sem dúvida. Né? Eu sinto, eu vejo, assim, que quando tem uma notícia de alguma tragédia, tanto é que isso às vezes fica semanas falando da mesma notícia. E quando é algo bom que aconteceu, não, é uma vez só fala ali a notícia e depois não fica mais falando. Então, realmente o foco é nisso, provavelmente porque é o que dá audiência, né? E o reflexo disso nas nossas vidas, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de assistir essas coisas assim. Tudo bem ficar por dentro das coisas que estão acontecendo, ok, mas não focar nisso, né? Eu, por exemplo, não gosto de ficar assistindo muito noticiário, porque a maior parte do noticiário são notícias ruins. E eu acho que isso deixa a energia da gente tão ruim. Parece que a tua energia vai baixando, assim, de alguma forma, né? Então, eu não gosto muito de focar em assistir, mas eu sei que a maioria das pessoas gostam de assistir esse tipo de coisa, assim. Eu acho que prende atenção, né? E eu acho que acontece... Isso a gente está falando num nível coletivo, assim, né? Das pessoas ficarem meio hipnotizadas por isso. Mas quando a gente traz para a nossa vida também, né? O quanto a gente, às vezes, fica... Parece uma obsessão, a gente precisa resolver aquele problema. E a nossa vida, ela é dividida na astrologia, a gente divide ela em 12 áreas. Então, tem a personalidade, tem a profissão, tem os relacionamentos com os amigos, tem os relacionamentos afetivos, tem a família, tem os filhos. Tem tanta coisa que envolve e, às vezes, a gente está com aquele foco naquilo que não está legal. E perdendo muitas oportunidades, sabe? Eu acho que... E eu identifico isso bastante nos estudos, né? Das histórias, das vidas dentro dos mapas. E é, às vezes, difícil trazer a pessoa para esse lado bom, mostrar que não... Olha, mas não tá tão legal. A profissão não tá bem legal. Ou não é um momento com a família muito legal. E aí a pessoa tá com um baita de um problema lá na profissão e isso então vira a vida dela, vira só aquilo. E tá vivendo um super momento na família que não tá dando atenção. Então, talvez em alguns momentos da vida da gente, a gente perde muita energia, Exatamente. né, em cima de algo que não tá fluindo, que não tá acontecendo, que não tá... É um desperdício de tempo, de vida mesmo. Sim. Porque quando a gente depois retrocede, assim, para olhar algumas coisas do nosso passado mesmo, eu acho que a maturidade nos traz isso, a gente vê, mas por que eu perdi tempo naquilo ali? Por que eu sofri por aquilo? Por que eu dei tanta atenção para algo que... nada se fez depois, né? Nada, ou não aconteceu, ou mesmo se tivesse acontecido, a minha atitude não iria mudar aquele acontecimento, Sim. né? É cíclico, né? E também a gente tem que pensar que as coisas, elas passam. Então, quando a gente observa pelo céu, por exemplo, aqueles movimentos, eles têm um tempo para acontecer. É cíclico. E na nossa vida... é exatamente a mesma coisa, isso é um período que a pessoa está passando. Ele é cíclico, aquilo vai passar, vai mudar, vai modificar, e às vezes a gente ficou ali um tempo muito maior do que precisaria, porque se apegou demais a essas sensações ruins, assim, né? Paralisou. É uma sensação... Eu acho que o medo paralisa muito, né? E é uma sensação ruim. Então, muitas vezes, a pessoa fica muito tempo envolvida com aquele problema, faz com que ela paralise e não consiga evoluir daquela situação. Bem interessante isso. Eu tenho algo que me veio agora. Eu tenho ansiedade, a gente já fez programa sobre isso, né? Com a Michelle. Exato. Ela é muito maravilhosa. E eu tenho, né? Claro, como que eu digo, quem tem isso, convive com isso e tem que aprender como lidar com isso. Mas um exemplo foi, eu tinha um cachorrinho que era o meu xodó. E ele tinha 3 aninhos. E eu olhava pra ele me dar... E antes dos 3, ele tinha 3 quando morreu. Muito antes disso, eu olhava, meu Deus, o dia que ele morrer. Mas ele poderia morrer com 13, com 15. Sim. E eu sofri antecipadamente aquilo. E ele realmente morreu cedo, mas o meu sentimento não me fez mudar
Exatamente. O acontecimento. Sim. Então, a gente sofrer com antecedência por algumas coisas não vai fazer a gente mudar nada do que possa vir a acontecer. E a gente deixa de viver aquele momento ali muitas vezes. E não é simples, né, gurias? Não é Não. a gente falar dessa forma quando a gente está passando por um problema. É difícil, não é algo simples, né? Eu acho que é realmente um exercício que a gente vai fazendo. De compreender, de olhar a nossa vida num todo e compreender qual é a minha área da vida que está funcionando, para onde eu tenho que olhar. Não é fácil. Eu também vivo um momento complicado, estou com uma pessoa doente na família, mas tem outras coisas tão boas acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Então, a gente conseguir equilibrar, não abandonar um problema, porque a gente tem que solucionar algumas coisas, né? A gente tem que vivenciar também, porque senão fica um mundo meio poliana, né? De que tá tudo ótimo, o mundo tá caindo, tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Que também não é esse o caminho, né? Mas eu acho, e eu não digo que sei fazer já isso tão bem, mas eu acho que a gente tomar consciência, a gente conseguir enxergar o todo, tomar consciência da nossa história, da nossa vida, das coisas que estão acontecendo na nossa volta, faz com que a gente, de forma mais consciente, possa fazer escolhas melhores, né? E mesmo vivenciando alguns problemas, consiga olhar também para aquele lado da tua vida que está dando certo, que está funcionando, que está fluindo, porque é ali que a tua energia vai ser, que tu vai recarregar as tuas energias, né? Então, a gente não pode deixar de lado. Sem dúvida. E quando tu tá convivendo com uma pessoa que ela é negativa, que ela olha pro lado sempre negativo das coisas, o ambiente fica, né, mais pesado quando ela... Então, a gente sente isso quando tá perto, que é aquela pessoa que ela tá sempre em cima de algo que não é bom, né? Não olhando nada positivo. Não é, e acaba contagiando, né? Sim, e tem pessoas que tu conta uma coisa boa e ela complementa com alguma coisa ruim, né? Tu não consegue. Não tem como. Não consegue contar uma história boa. Mas aconteceu uma tragédia quando eu tava vindo. É muito de como olhar as coisas, né? Igual que a gente já viu que ele tem uma árvore super bonita, né? A pessoa fala, ai, que árvore mais linda, que flores lindas. Ela fala, mas olha como cai folha no chão, suja tudo. Exatamente. É sempre uma coisa, olhando o lado negativo, né? E não o positivo, não o mais bonito. Mas isso acontece mesmo. Mas como você falou, é muito exercício, né? Porque não é fácil. Exercício. Eu, às vezes, fico me policiando para isso. Sim. Para não focar só nas coisas negativas, porque a gente... vai para aquilo ali. Atrai, parece, né? É como se sobrevivência. Eu acho que é um instituto de sobrevivência que nós todos temos. A gente tem que estar sempre resolvendo o que não está certo, né? E aí, no final das contas, tem que observar se tu não está procurando o que não está certo para passar o tempo inteiro resolvendo, né? Então, é realmente um exercício. E eu acho que esses exercícios, eles só chegam nesse nível quando a gente começa a buscar o autoconhecimento de alguma forma. Que ele pode ser através da astrologia, através da terapia, de tantas formas, né? Mas é quando a pessoa começa a se conhecer mesmo, se perceber. Se perceber quando acontece isso. Por exemplo, a gente fez uma brincadeira aqui no início do programa, então, do dia ficar mais chato porque aconteceu alguma coisa ruim, né? Quando a pessoa já consegue perceber isso, nossa, não, mas para aí, tive tanta coisa boa que me aconteceu hoje, já é um sinal de que a pessoa tá trazendo para consciência, não tá deixando com que as coisas aconteçam assim inconscientemente a vida vai levando. E eu tenho a percepção que quando a gente está consciente disso, como que a gente consegue resolver melhor as coisas, né? Porque, ok, tem um problema, aconteceu alguma coisa ruim, mas aí você está consciente, está ali, mas não precisa de se desesperar, porque não vai resolver, mas aí você consegue enxergar soluções. Sim. Porque antes, se você não faz isso, você não enxerga, né? Você está tão focado no problema que você não consegue chegar a nenhuma solução. E aí, quando você fica consciente, começa a aparecer as soluções. Exatamente, exatamente. Vanessa, tu disse que quando veio pra cá, tu consultou, né, os astros e que tu faz isso, é sistemático na tua vida aí. Como que a gente pode incluir isso, né, no nosso dia a dia, assim, porque você é astróloga, então Sim. Eu acho que quando a pessoa conhece um pouquinho o seu mapa, já é uma boa orientação. Quando a gente faz um mapa, a primeira vez que a pessoa fez um mapa comigo, a gente vai falar ali sobre várias áreas da vida. Mas a gente vai falar sobre um assunto que as pessoas sempre têm interesse, que chama previsões. E as previsões não são algo assertivo, porque eu não estou ali fazendo
uma bola de cristal, né? Eu consigo mostrar no céu quais são os momentos melhores e piores para aquela pessoa em várias áreas da vida. Ali a gente consegue identificar, por exemplo, claro que eu, com esse conhecimento, sei o dia a dia. Né? Hoje eu vou no programa, vamos olhar como é que vai estar lá. Eu sei, por exemplo, que a Lua está em Libra, mas quando nós terminarmos esse programa, a Lua já vai estar em Escorpião, que dá muito mais intensidade. Então, esse assunto aqui pode ficar ainda mais intenso. Então, é só cuidar essa energia. É difícil para quem... Quando a pessoa faz o mapa, ela vai ter aquele mês ali, né? Um mês mais propício para alguma coisa ou para outra. Mas o dia a dia, assim mesmo, é um vício de astróloga. Mas dá para colocar, então, no nosso mês, na nossa semana. Pode colocar no mês, no período. No período. Existem períodos, por exemplo, que Mercúrio, que fala da nossa comunicação, não está fazendo um bom aspecto dentro do teu mapa. Não fica batendo de frente, não entra em briga. Então, eu aviso, olha, não é hora. Né? Entra numa discussão, se entrar, vai dar errado. Então, não faz. Espera um pouquinho. Né, para resolver algumas vai fechar questões. O negócio, talvez não esse mês, o próximo. Eu não gosto que as pessoas deixem de fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas, se a pessoa está, eu vou fechar um negócio e para mim pode ser esse dia ou tal. Então, a gente pode escolher. Né? A gente pode escolher o melhor dia. Eu não gosto que as pessoas paralisem porque está acontecendo algum movimento. A gente deixa a vida acontecer. Mas se a gente pode escolher, aí a gente escolhe. Eu faço isso. Eu escolhi quando eu fui comprar o terreno da minha casa, quando eu comecei a construir. No dia que eu fui comprar o terreno da casa, o meu marido disse, eu disse para ele, tem que ser às 6h30 do dia tal. Ele, 6h30, a imobiliária está fechada. Não, mas vai ser às 6h30, 18h30. E aí atrasou, porque o universo vai te favorecendo, e atrasou, e nós chegamos lá e foi às 18h30. Olha, que assinou esse contrato. Tá vendo? Agora, saindo daí, exatamente isso que eu ia falar. Essa história que a gente fala, vou jogar pro universo, né? Sim. Que é uma coisa que eu quero muito, então eu vou largar pro universo, Sim. O universo vai conspirar, as coisas vão acontecer. Até que ponto isso realmente faz sentido? Tá, eu acho que nós temos uma história ali, tanto que o mapa realmente me surpreende a cada história, porque eu não conheço a pessoa e a cada encontro me surpreendo muito. Ali está a nossa história, mas o livre-arbítrio, ele é totalmente nosso. A gente modifica as coisas durante esse caminho. Então, sim, eu confio no universo. Eu acho que eu vim para esse mundo para ser feliz. Então, eu confio no universo, eu confio no caminho que está sendo traçado. Mas nesse caminho, eu vou fazendo escolhas. Porque quando a gente fala, em algum momento a gente vai falar sobre astrologia de verdade nos signos e sobre as características aí de cada um, a gente vai entender que tudo tem este lado positivo e esse lado negativo. Então a história ela não está pronta, eu tenho aquela energia. Se eu vou escolher pelo lado positivo ou pelo lado negativo, aí é uma escolha minha. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um signo, né? Áries, as pessoas têm uma coisa com que o Áries é brabo, é briguento, mas ele é um super guerreiro, ele é um super líder. Agora, se essa pessoa está usando isso para brigar ou para ser líder, é uma escolha dela. Então, eu acho que é sobre isso, assim, as pessoas fazerem as escolhas. Jogar para o universo, quanto mais a tua energia estiver positiva, mais tu vai poder confiar no universo, porque é tu que está gerando isso. Cada pessoa está gerando essa energia. Então, aquele negócio que a gente atrai realmente com funciona. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. De que a gente vai atraindo a atmosfera que a gente cria na nossa volta, né? E eu acho que isso realmente acontece, porque às vezes acontece, não acontece contigo, Andréia? A gente tá pensando em alguma coisa e do nada aquilo surge. Essa semana que passou mesmo, eu tava conversando com a Jéssica e aí ela tava me falando de um projeto legal pra gente fazer. E ela me falou de uma pessoa, eu conheço, vou te indicar. Sério, em meia hora a pessoa entrou em contato com ela. Isso. Foi uma coisa assim, ela assim, tu não vai acreditar, a fulana acabou de mandar mensagem. E a gente tinha falado daquilo, sabe? Eu acho que a energia que a gente coloca. A energia que a gente coloca e quando a gente está indo por um caminho certo. Quando a gente está indo para o caminho que é o nosso caminho, a gente sente isso porque tudo flui. As pessoas certas aparecem, as coisas vão se encaixando. Tem coisas na nossa vida que a gente fica brigando, que não tá andando. E tem outras, em outros momentos da nossa vida também, que a gente sente que tudo flui. Encontrou a pessoa certa, no lugar certo, na Isso hora não certa. quer dizer que não seja difícil também. Exatamente. Não quer dizer que vai ser fácil, tá?
para algumas pessoas podem acreditar, é fácil. Quando... Não é? Às vezes a gente diz assim, porque tudo precisa muito trabalho. Não é para todo mundo. Tem mapas que eu vejo e digo, gente, pessoa realmente nasceu com bumbum pra lua. A pessoa tá sempre no lugar certo, na hora certa. Incrível isso, né? Ai, dá pra mudar isso, gente. Eu já queria. Não, a gente nasce com aquele mapa e fica com ele, vai aprendendo durante a vida. Que interessante, Tem né? que fazer o meu isso. mapa. E quando a pessoa diz, bah, eu não nasci assim, com essa sorte toda, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Daí eu acho que trazer isso, né? Trazer pro teu... para a tua consciência, sobre a tua essência, sobre a tua vocação, e não se perder disso, e entender que cada um de nós, a gente tem um aprendizado diferente. Se veio ao mundo ao trabalho, trabalhe. Não temos como mudar isso. Mas as recompensas disso vão ser muito boas, né? Cada um de nós tem um papel. Quando a gente fala dos signos lá, dos 12 signos, cada um desses signos tem um papel. Amanhã, de manhã, às 7 horas da manhã, o sol entra em peixes. A gente inicia a temporada de peixes. Então, peixes nos traz essa energia e é o papel dele da compaixão, da sensibilidade, né? Então, cada um de nós tem o seu papel. Se um capricorniano, ele tem esse papel de maior trabalho, de conquistar as coisas aos poucos, desse tipo de conquista. Então, esse vai ser o papel dele. Então, cada um de nós, claro que a gente não tem só um signo dentro do mapa, né? Mas o nosso signo solar, ele é super importante. Agora a gente tá falando de signo, tem curiosidade, Sil? Tu sabe bem o que é ascendente? O que Não, é? eu confesso né? que eu nunca entendo ali esse negócio, porque eu Isso. nunca fiz meu mapa, o meu mapa astral, mas eu não entendo. Eu sei qual é o meu signo e pronto, sabe? Aham. Não sei esse negócio do que é ascendente, o que é outra coisa, que começa, mas porque agora o ascendente tá lá no tal. Isso, o que isso quer dizer, E aí eu né? fico, mas como que é isso? Eu não entendo. Vanessa, o que é, então? Qual que é o papel do nosso signo, do nosso ascendente e da nossa lua? Isso, os três pontos mais importantes, eu acho, para quando a gente não conhece nada do nosso mapa, né? O Sol vai falar da nossa essência, né? De características importantes nossas, e por isso tanta gente conhece o seu signo, né? O ascendente é o signo que estava ascendendo na linha do horizonte na hora exata do nascimento, e por isso que é importante saber o horário do nascimento. Mostra muito a nossa personalidade, a maneira, a máscara que a gente usa. Não estou falando de máscara de uma maneira falsa, mas é a maneira que a gente já desde pequenininho entendeu que dessa forma a gente pode ser melhor aceito, né? Às vezes tem um signo que é mais sensível e daí no ascendente um pouquinho mais duro ou ao contrário, um pouquinho mais rígido ou ao contrário. Então, o ascendente vai nos mostrar a nossa personalidade, a maneira que a gente se mostra para as pessoas, a maneira que as pessoas nos enxergam, porque é assim, né? Nos mostrando dessa forma, é assim que as pessoas nos enxergam, a energia que a gente usa para iniciar os nossos projetos na vida. Então, muitas vezes, dependendo desse ascendente, é uma pessoa que tem a coragem de iniciar o projeto, mas depois não dá andamento, ou o contrário, que demora a conseguir iniciar. E a Lua fala do nosso emocional. O emocional é algo que ninguém esconde, né? A gente pode esconder algumas características nossas, mas o emocional não. O emocional, quando a gente está num momento mais frágil, a gente acaba apresentando. Então, a Lua vai nos falar sobre o nosso emocional, sobre as nossas relações com mãe também, com família, as nossas relações afetivas, de que maneira a gente se mostra afetivamente. Então, esses 3 pontos são pontos que já nos falam de características bem importantes de cada um de nós. Interessante, né? Nossa, bem interessante. Agora eu fiquei mais curiosa ainda para fazer. Que a gente acha que o signo, né? O signo é que vai reger tudo, mas como a gente tem mais do nosso ascendente Sim. e também da nossa lua, né? Por isso que faz diferença, às vezes, as pessoas são do mesmo signo, né? Ah. E aí, mas essa característica São aqui bem não diferentes. fecha, são tão Com diferentes. certeza, É com por isso, certeza. então. Aham. Agora faz sentido. E questões, por exemplo, como vocação e profissão. Vocação, o ano passado foi um ano que eu fiz bastante mapas de adolescentes, né? Para compreender essas questões de vocação, de o que vai fazer para o futuro. E é tão legal ver como tem pessoas que elas estão totalmente alinhadas, assim, legal, já né? com o seu propósito, com aquilo que ela tem facilidade.
Não, é muito e a legal. Eu fiz o meu mapa com a Vanessa fez o meu mapa, né? E justamente isso, no meu signo é touro, mas o meu ascendente é É gêmeos, gêmeos. e gêmeos é comunicação. Comunicação, é o signo Olha da que comunicação. legal. E o mapa da Andrea é totalmente para comunicação. É muito legal quando a gente está fazendo um mapa de alguém que está exatamente no seu caminho, Olha que fazendo. legal. E o que a Andrea falou, isso não quer dizer que ela não vai ter que conquistar as coisas com bastante trabalho, né? Mas ela está no caminho dela, no caminho que faz ela feliz. Sempre que a gente consegue trabalhar naquilo que nos faz feliz, é muito melhor, né? Com E certeza. tudo vai fluindo de uma maneira, não digo mais fácil, mas elas vão acontecendo. Uhum. Né? Claro que o ascendente em touro, que é E em gêmeos. é em gêmeos com o sol em touro, né? Tem a energia do sol em touro, o sol em touro faz com que as coisas sejam mais, vamos crescer devagar, vamos indo um pouco mais com os pés no chão, não é? Aham, exatamente. O teu signo é qual? É Libra. Libra. A Lua tá em Libra hoje. Opa! Isso quer dizer o quê? É o seguinte, Isso quer dizer a o quê? Silva é totalmente Libra. É. Tá sempre bem bonita. Isso é. Tá? Libra tem a vaidade. Libra é o signo regido, aliás, touro também, as duas. E olha que encontro maravilhoso de vocês duas. Olha. Porque são dois signos regidos por Vênus. Vênus é a deusa do amor. Uau! Então, a deusa do amor, a deusa da beleza, tem essas questões da vaidade. Em Libra, ainda um pouco mais acentuado isso, porque precisa desse equilíbrio das coisas. O que enxerga precisa estar bonito, não é em si, é na sua volta, é nas coisas à sua volta, é fazer o equilíbrio, a harmonia de tudo, entre as pessoas e entre tudo que acaba te cercando. Que legal. Muito legal, né? Esse é o lado positivo, porque eu gosto sempre de salientar os positivos de todos. Eu não vou perguntar o negativo. Melhor não. Eu não vou perguntar lindo, né? aqui, né? Eu vou deixar pra perguntar depois, entendeu? Não vou publicar aqui, ó, né? O lado negativo. Deixa pra depois, quietinho ali, Isso nos aí. bastidores. A gente eu só pergunto. divulga coisa positiva. Sabe o que me lembrou? Aquelas entrevistas, né, de processo seletivo, entrevistas de pergunta. Diga um defeito. Como é que as pessoas falam? Eu sou perfeccionista. O maior defeito é ser perfeccionista. Acabou, né? Não tem defeito nenhum. É isso mesmo, né? A maioria coloca isso. Aí a pessoa que tá fazendo, você não sabe dizer. Tá bom. Tá, descartar isso aqui. Defeito nenhum. Você aqui já tá mentindo na entrevista. Mas eu gosto muito desse negócio de... Eu sempre gostei de ler o horóscopo. Mas eu sou uma pessoa que, quando eu leio, porque às vezes tem coisas boas, às vezes não são tão boas, né? Sim. Aí, quando eu leio que tá bom, eu digo assim, ai, que legal, olha aqui, ó. Aí, quando não tá tão bom, eu digo assim, isso aqui não funciona. Óbvio que não funciona. Não, e eu vou te dizer, não funciona mesmo. Porque o horóscopo, quando a gente pega o horóscopo, a gente está falando de um grupo de pessoas. Quando eu enxergo ali, agora a gente estava, semana passada, com um movimento no céu, que era Vênus, em quadratura com Marte, né? E aí as pessoas falando de rompimentos de relacionamento, claro, eu acompanho muitas coisas sobre o assunto, e a gente, imagina agora, todo mundo vai romper o relacionamento, porque a gente está com um movimento. Então, não é assim que acontece, não é dessa forma. E o que eu amo da astrologia, de estudar cada mapa, é mostrar para as pessoas o quanto cada uma é única. E que o teu papel, Sil, é maravilhoso. E o teu papel, André, é maravilhoso, e o meu também, e de cada um de nós. E cada um tem que estar só fazendo a sua vida no seu papel, mas de forma muito individual, né? Quando a gente fala de um horóscopo, a gente coloca ali um signo e nós temos muitas pessoas ali, a gente não pode definir que está um dia bom, um dia ruim para ela, né? Já pensou? Se a pessoa se guiasse para ele, hoje não vou sair, hoje não vou trabalhar, que não tá bom. Sabe o que é, assim, já escutei muito isso, não acredito, olha só, porque as pessoas também não conhecem, né? A gente mesmo aqui, a gente não conhece e tá perguntando aqui coisas básicas. Então, muitas pessoas falam assim, não acredito em astrologia, porque imagina, então vai ser igual para todas as pessoas que nasceram no mesmo dia, no mesmo horário que eu. E aí? Não é igual, o que muda nesse que legal sentido? essa pergunta, André, porque eu já fiz um trabalho. Quando estava estudando astrologia, eu estudei astrologia, fiz uma formação de 6 anos, fiz uma certificação no Brasil, fora do Brasil também,
porque eu levo esse assunto muito a sério, né? E aí eu fiz um trabalho com gêmeos. São duas pessoas, às vezes, completamente diferentes, né? Quantos gêmeos a gente conhece que, nossa, Sim. são completamente diferentes. Então, é isso que a gente está falando quando a gente fala das energias, tanto positivas quanto negativas. Absolutamente todo mapa, ele vai nos mostrar um caminho. A escolha é de cada pessoa. A forma que ela usa aquela energia. E quando eu faço essa análise, é bem interessante também, porque quando a gente começa a conversar, eu quero entender como a pessoa está usando aquela energia dela. Né? Eu sou uma geminiana que estou usando a meu favor essa comunicação, eu tenho um ascendente em gêmeos e estou usando a meu favor essa comunicação, ou eu estou fazendo fofoca por aí? É a mesma comunicação, só que uma vai ser produtiva e a outra não produtiva. Então, o mesmo mapa, por isso que eu falo do livre-arbítrio, ele não define nada, ele não está me dizendo, olha, a tua história é essa aqui, vai ser essa aqui. A pessoa pode usar a mesma energia de duas formas, de duas maneiras. Claro que tem alguns aspectos que nos deixam alguns caminhos muito claros, porque a pessoa teria que fazer um esforço para mudar aquilo. E muitas vezes a pessoa só vai conseguir fazer isso se ela estiver muito consciente. Mas Né? em relação às características, Vanessa, porque se tu nasceu no mesmo Sim. exemplo dos gêmeos, né? E um tem uma característica Característica de totalmente personalidade. isso, de personalidade totalmente diferente do outro. Geralmente, tá? Eu não encontrei, assim, totalmente Tá. diferente. E é claro que... Só a Ruth e Raquel. Ai, que brincadeira, tá bom. É o quê? A Ruth e Raquel. A Ruth e a Raquel, que eram de mentirinha. Não, eu não encontrei, assim, completamente. Eu acho que tem traços que são diferentes. Forma de utilizar aquela mesma energia, tá? Formas de utilizar. Mas é claro que, por exemplo, não é só a situação de gêmeos. Não, no teu horário de nascimento, na cidade em que tu nasceu, na data que tu nasceu, existiram muitas pessoas. E o meio delas vai fazer com que elas se formem de uma maneira diferente, mas com aquela essência por trás, né? Vai ter lá as diferenças do lugar onde viveram, do nível social, de vários fatores, né? Do que conseguiu estudar, um estudou, outro não estudou, mas a essência delas vai ser muito parecida. Mas a cidade, então, também influencia o local onde nasceu. A cidade onde nasceu. Quando a gente analisa um ano, a cidade em que passou o aniversário. É importante. Muitos detalhes. Muitos detalhes. Deixa uma dúvida minha sobre signo ainda, porque a gente vê muito, ouve muito assim, signo tal combina com tal. Sim. E nas relações de amizade e Sim. tudo, isso é real mesmo? Eu acho que existem alguns signos que eles realmente têm mais compatibilidade, né? O geminiano, por exemplo, comunicativo, que gosta de estudar, e o sagitariano, que consegue o conhecimento até por osmose, né? Vai fazer uma viagem e volta sabendo sobre tudo. São parecidos. Mas quando a gente fala de realmente uma conexão, tem um mapa que chama sinastria. A gente pega um mapa de uma pessoa, de outra pessoa, e a gente analisa todos esses signos que estão dentro do mapa, todos os planetas que estão dentro do mapa, de forma conjunta. Aí sim, a gente está fazendo um estudo de compatibilidade. Signos, a gente tem 3 signos de água: Escorpião, Peixes e Câncer. Sim, eles vão ser mais sensíveis, então talvez eles se compreendam de uma forma melhor, né? Aí a gente tem Fogo, que é Áries, Sagitário, e agora eu já me perdi no terceiro. Leão. Áries, Leão e Sagitário. Eles têm essa energia de iniciar, de vitalidade, então eles vão se encontrar de uma forma positiva. Então, eu acho que essas compatibilidades, assim, a gente já consegue identificar. E todo signo tem esse lado bom e ruim, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm preconceito. Eu digo que é preconceito com vários. Preconceito com os pobrezinhos dos escorpianos. Opa, quase. Nervosa. Preconceito com o escorpião, né? Coitados, são todos vingativos. E a as pessoas só Áries falam também, disso. né? A Áries, E o canceriano chorão, nem é tão chorão assim. Tem muito isso. E o libriano indeciso? Tão indeciso assim. E eu sempre falo que quando alguém pergunta signo, né, e fala assim, a pessoa já fala assim, indecisa nele, eu falo assim, eu não sou indecisa, gente. Eu não sou. E as pessoas,
mas não é Libra? Eu disse, não, mas eu não sou indecisa. Viu só? Tem muito isso, Porque né? a gente tem aí outros fatores que muito provavelmente sejam bem mais importantes no teu mapa e tu esteja usando essa tua energia de Libra, como eu falei, nas questões de harmonia na tua volta, de ter um bom relacionamento com as pessoas, de não entrar em atritos, em confusões, porque isso desequilibra a balança, que é o símbolo desse signo, né? Então é isso, é entender qual é a maneira que a pessoa vivencia aquela história dela. Entendi. Eu não sou indecisa. Mas pode ser com ascendente. Olha a outra aqui, ó, ascendente. A gente precisa que é analisar touro. melhor isso. Taurina? Eu sou taurina. É com Milona? Eu sou. Eu tenho um ascendente em touro. Quando olha. chega o meu cartão no final do mês, eu descubro que eu comi ele. Literalmente. É só conta de restaurante, de supermercado. Eu comi ele. Não, eu tenho umas características bem. Me convida a fazer trilha? Não. Sim. Não precisa. Não, Convida pra gostosinho almoçar aqui. fora. Se convidar pra almoçar fora, tá lá. Um vinhozinho, uma lareirinha. São mais assim. Ai, que legal. Mas eu gosto quando a gente analisa essa parte, a gente vê que realmente tem, né, as características. Eu acho bem interessante. Por isso que eu tô louca pra fazer meu mapa. E isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Quando a gente analisa um mapa de forma profunda, eu acabo até trabalhando com algumas psicólogas, eu tenho muitas clientes minhas que são psicólogas e muitas clientes minhas que levam para suas psicólogas o mapa, né? E ele é um caminho para o autoconhecimento, sim. A gente poder, em primeiro lugar, que qualquer momento que a gente se permita parar e pensar sobre nós e conversar sobre a pessoa. Então, esse momento comigo, que geralmente é 1h30, às vezes 2 horas, é para que a gente fale com carinho daquela pessoa, lembrando que ela tem na sua essência, o dom, as coisas boas, né? A gente saber o que a gente tem de bom, porque as coisas ruins tem tanta gente que fica avisando o tempo inteiro, né? Nos criticando. E o legal é a gente saber quais são as nossas características ali mais positivas e saber se a gente está usando aquela energia da melhor maneira, né? No nosso maior potencial, usar todo o potencial que a gente tem e deixar as coisas fluírem sem se cobrar tanto, né? Vanessa, qual que é a influência da Lua na nossa vida? Bom, a Lua, tu diz A Lua. no teu mapa. A Lua Não, hoje, no mapa, por a exemplo. Lua, Hoje a gente Lua tá cheia, com a Lua... legal. Lua. A Lua cheia. Que nós estamos hoje. A gente está na Lua cheia. A Lua cheia é o ápice da Lua, né? Aquele momento mais bonito que todo mundo observa. Então, para que a gente possa entender melhor, a gente vai falar do início do ciclo, que é a Lua nova. Todos os meses a gente inicia, agora a gente está iniciando a temporada pisciana amanhã, e logo em seguida, no início do mês, a gente tem então a Lua nova. Todo momento que a gente tem a Lua nova é aquele momento para a gente dar start, para a gente pensar no que a gente quer, para a gente programar, para a gente colocar em prática os nossos projetos, ou no mínimo a gente pensar sobre eles, escrever sobre eles. Se a gente quer aproveitar a energia desses ciclos lunares, esse é um caminho. Aí depois a gente vai ter a Lua crescente, um momento perfeito para a gente colocar em prática mesmo. Ação. E aí em seguida a gente tem a minguante e a Lua cheia, né? Então a cheia é o ápice é para a gente estar fazendo, quando a gente chega na Lua cheia, para a gente estar colhendo os frutos. Tá? Aliás, vem a Lua cheia que a gente vai colher esses frutos e depois ela vai diminuindo essa energia até que ela volte numa Lua minguante, até que ela volte a uma Lua nova, tá? Então esses são os 4 ciclos mais importantes que a gente pode acompanhar e aproveitar na nossa vida, assim, na energia da nossa vida. Entendi. Eu quero perguntar, inferno astral. O que é inferno astral? Porque assim, ó, eu lembro que teve uma época, não, acho que foi uns 2 anos já, que teve uma época, assim, num período meu, que eu tava dando tudo errado, tava assim. E aí uma pessoa falou assim, tu tá no inferno astral. Mas até hoje eu não perguntei, eu não quis perguntar, fiquei com vergonha. Aí eu não sei, mas o que é inferno astral, gente? Eu não chamo de inferno astral, tá? E não acredito no inferno astral. O que acontece é que o nosso novo ano, nosso ano novo, ele começa no dia do nosso aniversário. É um novo ciclo. E ele se encerra quando a gente chega lá próximo do próximo aniversário. Toda vez que a gente está encerrando esse ciclo, é como se a gente estivesse fazendo um balanço da vida,
né? Inconscientemente mesmo. O que deu certo, o que não deu certo. Então, algumas energias que não estão legais, elas acabam fluindo naquele momento, mas de uma forma boa, porque a gente vai deixar isso e a gente tem a oportunidade de começar de novo, de uma maneira um pouquinho diferente. Que geralmente não é diferente, porque a gente se repete o tempo inteiro. Até que a gente tome consciência, então eu não vou fazer de novo, né? Nos relacionamentos a gente vê isso muito, né? Muito. Sim. Vai mudando, mas é sempre mais ou menos o mesmo Padrão. Então é mesmo por isso perfil. que quando tá chegando perto do Né? aniversário, a gente fica tão pensativa, tão... E às vezes vocês podem perceber que tem alguns infernos astrais ou algum encerramento de ciclo que é mais leve do que outros. Isso. Né? Uhum. É isso. Isso depende também desse ano que tu passou. Um ano mais difícil, geralmente ele tem um encerramento ali do ciclo um pouquinho mais turbulento. E daí as coisas acabam realmente, tudo que vai fazer dá errado, parece que não tá fluindo, não tá deixando. Eu sempre digo, quando a pessoa está ali no encerramento do ciclo dela, as coisas não estão fluindo, espera iniciar, espera passar o aniversário. Se dá para esperar, espera passar o aniversário para poder deixar as coisas acontecerem de uma forma mais fluida. Agora fez sentido pra mim. Porque tem ano que tá chegando perto do aniversário, que tá tudo bem, maravilhoso, e a gente tá animado. E tem ano que não. E a gente não sabe explicar o porquê, né? Que não tem uma isso. explicação. É. Então tá aí, Andréia. É pelo ano que foi, mais ou menos. O nome Inferno Astral eu acho péssimo, né? Ah, eu então, quando também as não pessoas gosto. me perguntam, Inferno Astral, Inferno não acredito em Inferno Astral. Aham. É um encerramento de ciclo. E assim, a gente ouve muito falar também do Mercúrio retrógrado. Retrógrado, né? Uhum. Então, o que é esse também? Quando vem essa palavra, a gente já, ai meu Deus, vai dar tudo errado, socorro. O que é e que influência realmente ele passa a ter na nossa vida? Tá. Mercúrio é um planeta que fala da comunicação, é o regente do signo de Gêmeos. E na mitologia, para a gente entender um pouquinho ele era o mensageiro de Zeus. Ele fazia esse papel de levar a mensagem até ele. Então, ele é o planeta que rege a comunicação, os negócios, o transporte, as viagens pequenas. E aí, durante esse movimento dele retrógrado, que eu também não sou a favor que as pessoas parem quando dizem, Mercúrio retrógrado não assina nada, eu não acho isso, né? Eu acho só que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque podem acontecer confusõezinhas, assim, sabe? Brincadeirinhas, porque Mercúrio não é um planeta pesado, com uma energia. Quando a gente fala assim do planeta, isso parece até loucura, né? Mas é que a gente tem um estudo por trás que fala do mito dele, do símbolo dele. E quando a gente estuda astrologia, a gente estuda a história, o que acontece há tanto tempo nessas mesmas datas, para a gente compreender as movimentações. Então, é esse cuidado. Vai viajar? Vamos checar todos os meus documentos para ver se está tudo certinho. Tem mais chance de dar alguma coisa errada. Eu preciso assinar um documento que eu não pode ser em outra data. Precisa ser nessa data. Então, é preciso que eu releia mais vezes, que eu preste mais atenção. Então, o Mercúrio retrógrado é um momento que eu entendo de aprendizado. Que a gente tem que observar um pouquinho mais e prestar mais atenção nas coisas que a gente está fazendo. E não de deixar de fazer o que é preciso. E tem uma coisa também, muitas vezes, quando a gente analisa individualmente, eu não posso achar que vai dar errado para todo mundo, né? Olha o péssimo momento para negócio para todo mundo, porque Mercúrio está retrógrado. Dentro do mapa individual daquela pessoa, talvez esse Mercúrio retrógrado possa estar fazendo um aspecto maravilhoso e ser um bom momento para ela. Não que ela não tenha que ter todos os cuidados que precisam ter, mas ela está num momento mais positivo do que se está falando, né? Do que as pessoas divulgam. Porque isso é o que a gente falou lá no início, isso vende. A Mercúrio está retrógrado. Agora, tudo que acontece, daí as pessoas passam um mês falando, tudo que acontece de errado, Mercúrio está retrógrado. Pobre do Mercúrio. Né? Ele é culpado de todos os nossos erros durante tudo Mercúrio. Que deu errado tudo que deu errado é culpa do Mercúrio. É um momento da gente ter alguém para culpar. Pobre do Mercúrio. E aí a gente entra naquilo que a gente estava falando, né? Tu vai puxando o que é negativo. É o Mercúrio. Vai acontecer de novo outra coisa errada. Olha, de novo, agora que estava tudo indo bem, Mercúrio retrógrado de novo, eu não acredito. Exato. Já começa a atrair energia. Atrair, o que é? Tem uma pergunta que, olha só, a gente está vivendo aí de janeiro para cá, né, no início do ano, vários episódios de queda de avião.
né? Então, tá falando que o que é Sim, negativo sempre atrai. Mas eu queria saber se tem alguma relação astrológica, enfim. Eu com não isso. vejo uma relação, tá, com as quedas de avião. Eu acho que a gente tem aí alguns movimentos muito fortes acontecendo de mudança de padrão, de padrão humanitário mesmo. Algumas coisas elas vão acontecer para que essas mudanças ocorram, né? E aí eu acho que está muito mais ligado às mudanças que a gente tem visto na natureza, né? De nevar, por exemplo, na Flórida, como nevou, que é uma coisa absurda, né? E ter a enchente que nós tivemos aqui. Então, esses movimentos a gente já está acompanhando no céu. Que se a gente não tiver algumas mudanças agora radicais, a gente vai ter prejuízos muito maiores. Eu acredito, nesse meu olhar meio poliana, que a gente tem aí movimentos muito positivos e a gente tem uma geração por trás de nós que vai conseguir mudar algumas coisas. Mas eu vou te dizer, André, que eu inclusive já escutei vários fatores sobre essas quedas de avião. Eu não vou relacionar porque eu não acredito nelas, tá? E eu realmente não associo a nada. A gente teve movimentos com Marte, com Urano, que estava quadrando com o Sol, que é sobre acidentes, mas ele seria sobre qualquer acidentes. Então, relacionar que os acidentes de avião têm a ver com esse aspecto que está acontecendo é algo que eu sempre, como eu falei para vocês antes, tenho cuidado para que eu não entre nessa mesma maneira meio generalizada de falar sobre o assunto, sabe? Então, eu não coloco nenhum aspecto relacionado a essas quedas de avião. Porque a gente que anda aproveitando, né? Sim, Disso às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Às vezes eu tenho essa sensação, assim, acontece algo. Claro que nós tínhamos, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, nós tínhamos um aspecto muito forte acontecendo no céu e nós sabíamos que algo poderia acontecer. Que era uma pandemia, não. Porque a astrologia não prevê isso, a astrologia não é determinista. Ela não sabe, é uma maneira diferente de conhecimento, né? A gente sabe que existe uma energia, que aquilo vai afetar de forma global. Ali né? na pandemia tinha Na pandemia isso, tinha, então, a gente tinha uma conjunção que é muito rara. Então, hoje a gente está com Plutão em Aquário. Plutão se movimenta de 20 em 20 anos, ele muda de constelação. Ele fez um encontro ali na pandemia, tinha um encontro de Plutão, Saturno e Júpiter, e a gente sabia que ali tinha um movimento intenso e tenso, e que era de uma forma global, né? Então, essas energias a gente consegue identificar. E hoje o céu como que está, então? Hoje o céu tá tão lindo. Hoje o céu tá tão lindo. E durante essas últimas 2 semanas, ele tava um pouquinho tenso, assim. A gente tinha alguns aspectos ali um pouco difíceis, que falava de acidente, que falava dos relacionamentos. Mas hoje ele tá tão bonito com essa lua em Libra, com ascendente em Leão, com o sol no último dia de Aquário. Aquário traz essa energia, assim, de liberdade, de amizade, um momento perfeito para um momento como esse. A gente tem Júpiter que está em Gêmeos, que é da comunicação, que é um planeta de prosperidade, que é para a gente deixar fluir as coisas de uma maneira mais leve, né? Mais leve. Essa questão da leveza também, né, gurias? Nossa, É uma coisa que eu tenho buscado sim, tanto, assim, a gente conseguir tirar o peso das coisas. É algo que eu também venho ultimamente buscando. E como faz diferença, né? Em Faz. pequenas coisas, pequenos atos que a gente vai tendo e vai mudando, já faz muita diferença. Fazer dormir melhor, Sim. vai te fazer, Isso. né, aceitar Às vezes algumas preocupações que a coisas gente tem e que elas nem são nossas, melhor. Exato. não é? E daí com a energia que se gastou naquilo, e eu acho que é sobre isso a leveza, é a gente conseguir, tipo, o que é teu, o que não é teu. Perfeito. Tem uma né? amiga minha que diz assim, ai, minha vida é tudo tão certinho, tá tudo tão bem. Mas o problema é das pessoas que estão na minha volta, minha família, ela tava dizendo, que daí eu tenho que me preocupar com elas. Eu disse, não tem que se preocupar contigo. né? Mas ela carregava isso como se a vida dela tudo certo, Peso, mas né? as outras pessoas não deixavam ela fluir. Eu acho que quando a gente começa a entender, né, que se tu estiver bem, as pessoas na tua volta, elas também vão estar.
Ou tem coisas que não é pra gente, né? Depende da Preocupações que não- gente. Não, isso sem culpa também, É. né? Porque talvez por questões até de orientações religiosas e crenças desde uma infância, e a gente vive num país que é bastante religioso, até a gente tem diversas religiões aí, existe sempre a culpa de que eu não posso estar bem se o outro não está bem. Isso. E a gente vai carregando cresce isso, com né? isso. E a gente Vai vai, carregando. exato, a gente vai carregando esse peso. E daí, como que a gente vai conseguir ser leve, vendo um monte de notícia ruim, Uhum. né? Vendo tanta É, coisa difícil. tanta coisa ruim, assistindo tragédia. Como que tu vai conseguir ser leve? Tá, eu tô no outro mundo Uhum. e eu vou viver de uma forma diferente. Então, é isso que a gente tem. Eu acho que essa conexão nossa com o que está acontecendo de positivo na nossa vida vai nos levando para esse momento de mais leveza, assim, de mais Uhum, tranquilidade. uhum. E é isso mesmo. A gente é muito julgado se a gente vai pra esse caminho, né? Porque as pessoas dizem, mas você não tá nem aí com o que tá Egoísta. acontecendo. E às vezes realmente não estou nem aí com o que está acontecendo. Porque eu não tenho que estar. Que não é algo que eu posso fazer O nada. tempo todo, é. Porque eu acho que a gente faz o que a gente pode fazer. Quando dá pra fazer. A gente não tem que ficar com esse peso. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, tem que fazer. Uhum. E aí a gente é julgada por isso. É verdade, é verdade. Exatamente, também acho. Assim, eu não sei se tu viu. 50 minutos. Já? Já. Já? Como falamos. E assim, ó. E ainda eu queria saber como que está o céu para 2025. A gente está no início do ano ainda, né? Então a gente tem um ano todo pela frente para fazer acontecer, para a gente conseguir mudar alguns padrões que a gente repete. É verdade. Enfim. Como que a gente faz essa análise aí do ano? Tá. Agora eu vou dizer para vocês que o ano não começou. Opa, como assim? Como não? Como não? O ano inicia quando o Sol entra em Áries, que acontece no dia 20 de março. Então, aí a gente inicia o ano novo astrológico, é a partir desse mapa que a gente analisa. Mas é claro que esse mapa já foi analisado, né? Aquela data de janeiro, de 31 de dezembro, ela é importantíssima, ela é uma comemoração coletiva, né? Mas quando a gente estuda o mapa do ano, é quando o Sol ingressa no primeiro signo. E aí, a gente realmente tem um mapa de muitas mudanças, de muita transformação de verdade. A tecnologia é algo que hoje a gente acha que a gente sabe muito. Mas em 2025 ou 2026, o salto que isso vai dar é muito grande. É o ano da comunicação também, em que Urano vai estar mudando também de signo, vai para Gêmeos. É o ano da comunicação e a gente investir no nosso conhecimento. Tenho certeza que entre o ano de 2025 e 2026, os valores entre eles vão mudar bastante. A gente passa a ter um momento onde o conhecimento ele é muito mais importante. Não é à toa que a gente já está assistindo todo mundo ensinando sobre tudo. Né? Não é à toa. Claro que disso tudo a gente precisa filtrar, porque tem um primeiro momento que existe um boom, e depois isso vai sendo filtrado. Mas eu acho, gurias, porque eu vi já sinalizando para vocês que vocês já estão terminando esse programa. Eu acho que a gente pode fazer um outro momento que a gente fale desse início de ano, que já está próximo aí, né? Porque acontece em março. E aí a gente fale desses aspectos do ano de 2025, que na verdade não está sozinho, é um complemento de 2025 e 2026. Eu acho que é o primeiro ano que a gente está estudando em 2, porque os acontecimentos eles vão acontecer dentro de 2 anos e não de 1 ano. Mas as mudanças e transformações, elas são... As questões climáticas, elas são imediatas. Emergência. Ou a gente muda ou a gente não muda. É. A pessoa que nem separa seu lixinho em casa, não dá mais, né? Então, assim, as responsabilidades, elas são imediatas. E vai acontecer porque a gente não vai ter escolha. Não temos, Não a gente temos, tá vendo, acabou. né? Não Isso. não temos. A gente já impressionante. chegou onde não era para chegar, né? Mas, poxa, agora, André, o que acontece? Ela deixou a gente curiosa. Pra Tá saber do vendo? ano 25, 26, tá vendo? Ela deixou a gente curiosa. É. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Fazer outro encontro, outro Exatamente. podcast. Ai, desse eu vou assunto, adorar. porque agora eu Mas, quero gente, Eu saber. vou adorar porque esse vinhozinho tá tão bom. Ah. Eu acho que eu vou querer voltar. Então
Então está convidadíssima, maravilhosa, né? Ai, eu Nossa. amei o programa de hoje, amei o assunto, esse bate-papo super leve. Nossa, trouxe muita informação, Uhum, com muito. certeza. E pra gente entender quanto depende da gente também, né? Das nossas escolhas, das né? nossas Do nosso escolhas. livre-arbítrio. É. E tem uma coisa que eu não falei que eu acho tão importante, a gente conseguir escutar a nossa intuição. Hum. Tá Ai, dentro de cada um de ai, nós. Eu acho isso tão importante. Esse assunto interessante. Eu vou dizer assim, é um assunto muito importante. E eu, todas as vezes que eu fui contra a minha intuição, deu errado. Sério. Sempre, quando eu disse assim, ai, não pode, tô ficando louca, não vou, vou por ali. Me arrependi. É um assunto pro próximo também. Nossa, Bem com legal. certeza. Deus, obrigada, muito obrigada. Ai, obrigada, gurias. Adorei estar aqui com vocês. Foi um momento bem, bem especial. Ai, obrigada pra nós também, né, Sil? Com certeza, foi bem especial. Amei mesmo o assunto. Muito obrigada por ter aceito o convite e vindo nos prestigiar. É isso aí, a gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso aqui seria possível. Nada. Queridos patrocinadores, agradecimento especial LWT Ast, há mais de 3 anos no mercado financeiro, além de estruturar crédito aos clientes, presta diversos serviços, desde padronização de cadastro para os bancos até estruturação e reorganização financeira para seus clientes. B8 Bank. Em 2025, chega ao Brasil o Banco Digital do seu jeito, que vai facilitar a vida dos brasileiros, sendo ágil, fácil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glass. Enxergue o mundo com sofisticação. Gente, isso aqui tá muito maravilhoso. Já Deixa tô eu ver o enxergando teu, o meu, Andréia. super sofisticado. Você já tá enxergando, né, Andréia? Ai, eu amei. Maravilhosos, olha só. Ai, maravilhoso. Beijo, beijo. Beijo. Até a próxima quinta.